Irmãos, eu tava pensando numa coisa aqui. Sabe esses filmes de terror, onde eles mostram criaturas bizarras, seres de outro planeta, monstros, vampiros, demônios? Vocês já pararam para pensar que, na verdade, tudo isso que a gente vê nesses filmes, na verdade já existe hoje no mundo espiritual? E que esses diretores de filmes, eles simplesmente materializam, eles trazem para a população aquilo que alguém já presenciou no mundo espiritual? E se eu te falar que no Harry Potter, naquele filme de magia, eles trazem ali uma figura que eles dizem que é mitológica, que é uma serpente venenosa, mas que na verdade está na Bíblia. Olha, tem uma serpente nesse filme chamada Basilisco. E essa serpente, quando os personagens olham para ela diretamente, eles morrem. Mas se eles verem os olhos da serpente por um reflexo, seja no espelho ou na poça de uma água, a pessoa fica petrificada. Olha, na Bíblia fala sobre um demônio, eu não vou contar muitos detalhes, mas esse demônio, ele traz um encantamento, ou seja, ele hipnotiza a pessoa. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar para você agora um vídeo que eu gravei com uma irmã de oração muito querida. Eu e minha esposa, a gente sempre ora com ela por telefone, presencialmente. Ela é uma bênção, a irmã Celsa. Eu vou deixar aqui para você ver o testemunho que ela conta de um caso que aconteceu dentro da igreja. Irmãos, talvez vocês pensem assim, mas na igreja tudo é perfeito, nada acontece de errado. Irmãos, o inimigo fica louco, doido para tentar destruir os cultos, famílias. Ele sabe quem realmente está firme com Deus e ele faz de tudo para tirar essas pessoas dos caminhos do Senhor. Então, eu vou deixar o vídeo aqui, assista até o final. Você vai ficar impressionado de como esse demônio tem destruído tantos lares, infelizmente. E isso também vai ser um alerta, tanto para você quanto para qualquer outra pessoa que você vai poder enviar esse vídeo e muita gente vai abrir os olhos aqui, tá bom? Eu vou deixar o vídeo, assiste aí, Deus abençoe. Irmãos, hoje nós vamos falar aqui de um assunto muito importante, muito interessante, que eu tenho certeza a maioria de vocês não sabia sobre isso. Nós vamos falar sobre um demônio que ele atua no adultério. Sabe quando a pessoa ela fica apaixonada por alguém, mesmo sabendo que é errado? Às vezes uma pessoa casada, ela não pode ter aquele sentimento, mas de repente ela fica cega, ela fica assim encantada, como se fosse um encantamento, né? E a irmã Celsa vai contar uma experiência que ela teve. Vocês vão ficar chocados de ver como acontece isso no mundo espiritual, até que a pessoa fica totalmente enfeitiçada e ela perde a razão, sabe? Ela abandona a família, abandona filhos, toda uma vida construída na presença de Deus. E infelizmente, irmãos, a gente tem percebido que nas igrejas esse demônio, essa entidade tem atuado fortemente, sabe? Então eu vou contar, aliás, ela vai contar uma visão que Deus deu para ela uma vez e nós vamos também confirmar na palavra de Deus aqui, tá certo? E isso vai servir assim para você abrir os seus olhos e nunca cair nesse erro e também para você compartilhar com mais gente, porque tem pessoas hoje que estão caindo nesse detalhe, nesse erro grave e você pode alertá-las, tá bom? Antes, irmãos, só peço para vocês se inscreverem no meu canal. Todos os dias eu quero trazer conteúdos edificantes para fortalecer a sua fé. E não deixe também de clicar em gostei. Isso ajuda o YouTube a entender que o conteúdo é relevante, é para toda a família. E antes de tudo, irmãos, eu também quero contar aqui como que eu conheci a irmã Celsa. Uma vez eu estava indo numa vigília de oração, a senhora vai lembrar, né? Eu fui nessa vigília junto com alguns amigos. E sabe quando você não está naquele clima de oração? A gente foi até essa vigília brincando no carro, conversando, rindo alto, até que a gente chegou naquele lugar, sabe? E aí eu falei para os meus amigos, irmãos, vamos nos concentrar agora porque Deus vai falar com a gente nessa vigília. Vamos buscar Deus agora de todo o coração. Aí a gente foi entrando pela casa e a gente passou pela cozinha. E aí a irmã Celsa estava lá na cozinha, eu não conhecia ela, nunca tinha visto. E eu lembro que essa senhora estava lá com as mãos estendidas, com os olhos fechados e as lágrimas descendo. Naquela hora eu senti o temor de Deus, sabe? E eu pensei, essa mulher é como se ela estivesse vendo o céu, sabe? Ela estava assim cheia do Espírito Santo. E aí entramos mais para dentro da casa, fomos até o quarto e tinha muita gente lá orando. Tinha umas 20, 30 pessoas. Foi tremendo ali a vigília, estava uma bênção. E aí os minutos se passaram, a gente buscando a Deus. De repente, irmãos, essa mulher aqui, ó, ela abre a porta. Irmãos, naquela hora,
praticamente todo mundo ali se ajoelhou, a glória de Deus desceu naquele lugar. E eu via, quando eu olhei para o rosto dela, eu via como se fosse o rosto de um anjo. Sem brincadeira, irmão, sem exagero, e tudo que eu estou falando aqui é para a glória, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém? Ela é uma pessoa igual a mim, igual a você, mas que busca muito a presença de Deus. E aí, todo mundo ali foi muito tocado, a glória de Deus resplandeceu e Deus começou a usar a vida dela para falar com várias pessoas em profecia. E eu fiquei impactado, sabe? Aí eu pensei, um dia eu quero conhecer essa mulher, né? Não é possível que tem gente assim, né, que anda tão firme com Deus aqui na terra. E eu queria aprender com ela. E desde então, desde aquela época, eu venho vindo na casa dela, ouvir as suas histórias. Ela tem muitos testemunhos, sabe? Muitas histórias assim, impactantes. E aí um dia ela me contou esse testemunho que eu quero que ela conte para você aqui, que é sobre esse demônio da prostituição. O demônio que atua no adultério, o demônio que encanta as pessoas. Muitas vezes a gente acha que é só a pombagira, sabe? Que faz esse encantamento, né? Mas existe um demônio que a Bíblia fala sobre ele, eu quero ler para você. E ele está lá em Isaías, capítulo 59, o versículo 5, que é o profeta Isaías trazendo um alerta para o povo sobre a gravidade do pecado e como o mundo espiritual, se as pessoas brincarem com as coisas santas de Deus, elas podem cair nas armadilhas do diabo. E olha o que o povo já estava caindo no erro aqui, ó. Olha o que diz. Chocam ovos de basilisco. Presta atenção. Chocam ovos de basilisco e tecem teias de aranha. O que comer dos ovos deles morrerá. E apertando-os, sai deles uma víbora. Amém? Então aqui está falando sobre basilisco. Nem a irmã Celsa, nem eu conhecíamos sobre isso, mas então eu gostaria que a senhora falasse para as pessoas que estão nos ouvindo, como tudo começou, como que foi essa visão que Deus te deu. A gente estava em oração, em consagração na igreja. De repente veio na minha mente o versículo: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Através desse versículo, o Espírito Santo abriu minha mente que ia me revelar algo. E eu fiquei ali oferecendo a minha mente ao Senhor, pedindo perdão pelas minhas faltas, para que Deus pudesse falar comigo. E o Espírito Santo disse para mim: olha. E eu olhava para o fundo da igreja. De repente, na parede da igreja, entrava uma serpente. Olha. Aquela serpente enorme. E ela foi entrando na igreja e balançando a cauda. E à medida que ela balançava a cauda, saía uma seta e batia nas pessoas. E a pessoa que a seta batia dormia. Praticamente dormia. Olha. E ela foi subindo na igreja. A senhora viu com os seus olhos espirituais. Olhos espirituais. Deus foi te mostrando ali. O Senhor foi me mostrando a atuação do inimigo. E o Senhor dizia: é basilisco, demônio basilisco. Olha. E eu nunca tinha ouvido falar desse demônio. Mas eu estava estudando, isso eu preciso dizer, eu estava estudando batalha espiritual. Eu estava me informando sobre a batalha espiritual. Porque eu tive uma filha, 48 anos, que eu precisei o Senhor a usou para me treinar na batalha espiritual. Só isso que eu vou dizer. Olha. O Senhor a usou para me treinar na batalha espiritual. E com isso, certo, o Senhor foi abrindo a minha mente, foi me ensinando. Certo, porque a sua filha, ela tinha convulsões. Tinha convulsões e problemas incontroláveis. De saúde. Dava às vezes 50, 60 convulsões por dia. Meu Deus. E depois disso tinha uma crise de nervos, que entrava a área espiritual, a área física, né? Que era a enfermidade física, mas também tinha a parte espiritual. Então, o Senhor me mostrou a atuação desse demônio, que ele ficou na frente da igreja, no meio da igreja. Do lado esquerdo ficava a banda, do lado direito ficava o coral. Certo. E ele olhava para um e olhava para outro, até que eu pude ver
cruzando 2 olhares. Você vai me perguntar como? Eu não sei te explicar. Eu sei que eu vi 4 olhos, né? É como se fosse 2 olhares se cruzando, um homem e uma mulher. E do olho da serpente, dos olhos da serpente, saía um líquido, como se fosse uma corda, e amarrava esse olhar. Olha. E aí o Senhor me disse, o espírito do encantamento, quando olha e não consegue tirar os olhos. Se fisicamente fica sem o olhar, mentalmente os olhos estão lá, porque foram aprisionados. É entendeu? Algo que às vezes só a pessoa sabe, né? É, só a pessoa. Houve uma atração, um desejo, não houve troca de palavras? Não, nada. não houve, estavam distante. Entendi. A atuação maligna foi ali. Depois se transformou em física, não é? Sim, certo. Porque aí o Senhor confirmou. Entendi. E aí então a senhora viu essa serpente, ela jogava um líquido, jogava uma maldição, um encantamento. Um encantamento. E você viu um homem e uma mulher. E uma mulher. Os olhares tendo uma atração durante o culto. Isso, durante o culto. Olha, às vezes a gente acha que durante o culto, assim, não tem essa maldade, né? Não tem impureza. Mas... E ela também, ela atacava também os pastores que estavam lá no púlpito. Ah, é? Ela atacava e o Senhor me mostrava a reação deles. Meu Deus. Quando a seta batia, um olhava para o outro, ria, eu contava piada enquanto o pregador estava pregando. Olha. Eu quero dizer assim, que não é a igreja. O Senhor me mostrou a atuação do inimigo durante um culto. Durante um culto, certo. E eu pude perguntar a ele, Senhor, como essa serpente entrou na igreja? Olha. Como? A igreja na tua casa. O Espírito Santo me respondeu, pelos pecados ocultos do meu povo. Meu Deus, entendi. A brecha dos pecados ocultos do meu povo. Ele teve a liberdade de entrar. Olha, então é isso que tem acontecido muitas vezes. As pessoas, sabe, irmãos, quando a pessoa assim, ela fica tão encantada pela outra, parece que ela perde a razão, né? É como se às vezes, um exemplo, uma moça se apaixona por um pastor, só que o pastor é casado. A pessoa, ela pode até ser uma pessoa de Deus, só que naquele momento ela está tão fria, está dando tanto espaço para o inimigo, que ela fica cegada. E ela não sabe a gravidade que pode vir aquilo, né? Isso. A consequência. Isso. E, inclusive, a senhora viu a característica da cobra, da serpente. Vi a característica dela, sim. Ela tinha um cabelo que saía das têmporas, a crista de galo. Olha. Ela tinha crista de galo. Na internet eu consegui encontrar a figura que o Senhor me mostrou. Só que a da internet está mais fina e a que eu vi era bem maior. Olha. Bem entendi. maior. E o Senhor mostrava que quando o culto está muito frio, que a gente acha, esse culto está frio, é porque tem a atuação do inimigo nele. Ah, sim. É só nós ficarmos orando e repreendendo. Entendi. Porque é sinal de que ele está ali. Ele está causando a frieza espiritual. Entendi. E então essa visão que a senhora teve, pelo que a senhora disse, foi durante um culto que a senhora estava orando e Deus abriu a visão espiritual. Depois disso, aconteceu alguma coisa relacionada a isso? Aconteceu que eu pedi ao Senhor para confirmar para mim, porque eu saí da igreja mal, doente, com muitas dores. Ele me mostrou uma coisa muito maligna. Entendi. Que só o conhecer aquilo, a nossa mente, o nosso intelecto, a nossa mente sente, né? Ah, sim. Então eu cheguei na minha casa, passei o dia em oração e jejum, pedindo ao Senhor para confirmar se aquilo era do Senhor ou se era de mim mesmo. Entendi. Lembrando que a senhora nunca tinha ouvido falar desse nome. Aí cheguei em casa, não tinha visto nada parecido. Olhei a Barça, que é a enciclopédia Barça. Sei, porque faz muitos anos que... foi muitos anos. E o dicionário que eu tenho em casa até hoje, que o meu esposo trouxe de Portugal, esse dicionário ele tem tudo, e eu fui procurar e ali estava, serpente venenosa que mata com os olhos. Meu Deus.
Então confirmou a visão que a senhora teve. A visão e aquilo que o Espírito Santo me deu do nome da serpente. Ah, entendi. Olha. E na segunda-feira chegou uma irmã na minha casa desesperada, chorando, falando que tinha acontecido uma coisa com ela e que ela não estava entendendo, que tinha um irmão apaixonado por ela, convidando ela para fugir, ela casada com 2 filhos, ele casado com 2 filhos. Meu Deus. Entendi. E o Senhor tinha me dado a direção de que esse demônio só sai com jejum e oração. Infelizmente, eu falei para ela, me ofereci para ajudá-la, para ficar liberta. Mas infelizmente eu não sei hoje onde ela anda, e ela não aceitou na época. Aconteceu um fato muito triste com ela. Olha. Mas o Deus tem feito a obra em outros casais. Sei. Tem um casal que estava acontecendo isso, nós oramos dessa forma, e o Senhor, eles vieram depois de 5 meses, eles já estavam na igreja bem, e mais algum tempo depois estavam dirigindo um grupo de casais. Glória a Deus. Glória a Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, foi no sábado, né? A senhora tinha me falado agora mesmo que aconteceu essa visão. Na segunda, uma irmã relatou que realmente o moço estava apaixonado por ela, ela estava apaixonada por ele, só que o moço era casado. Casado com 2 filhos e ela casada com 2 filhos. Ela casada também, meu Deus. Então, irmãos, realmente é uma batalha muito forte, né? Batalha espiritual, não é brincadeira. E depois desse relato que ela me trouxe, eu acredito que você também não sabia sobre isso. Eu espero que abra os seus olhos, né? Porque às vezes a gente acha que essas coisas não acontecem perto de nós ou na nossa casa, e não é, irmãos. Aquele que está de pé, vigie para que não caia. Então tome muito cuidado com os olhares, né? Porque pelo que a irmã relatou, eles nem trocaram palavras, mas o olhar, né, trouxe aquele despertamento, sabe? Tipo assim, nossa, eu nunca tinha reparado, aquela pessoa é atraente, aquela pessoa é bonita, né? São os ovos. São os ovos. Aí, ó, os ovos da serpente, que realmente aqui está dizendo que o que comer dos ovos deles morrerá, e apertando-os sai deles uma víbora. Meu Deus. Então, eu quero dar um conselho para as irmãs, para os lares que estão tendo essa divisão. Mulheres, nós somos guerreiras e nós temos a força do Senhor conosco. Não desanime, não desanime. Se tu estás passando por uma luta semelhante, se você sabe que o teu esposo está passando por uma luta semelhante, ore. Você já sabe como orar agora, repreendendo ovos de basilisco, e o Senhor vai te dar vitória e espírito do encantamento. Em nome de Jesus. Porque o inimigo, que ele faz é encantar. Ele faz encantar, e depois do encantar, ele entra com o laçar. Primeiro ele encanta, depois ele joga o laço. E é no jogar o laço que está o perigo. Entendi. Porque tem pessoas que aceitam laço e ficam presas. Mas o nosso Deus é um Deus tão poderoso, tão maravilhoso, Amém, que Ele nos ajuda a nos libertar. Se o seu lar está balançando, firma o teu pensamento no Senhor. Ele está pronto para te ouvir, Ele está pronto para te ajudar. Se você tem filhos, mais forte tu és ainda. Aleluia. A lutar por eles, porque eles são herança do Senhor. Mas eu não sei o que está acontecendo. Olha, a palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios 4:5, está escrito assim: nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha e traga o oculto das trevas. Então virá a tua luz. Então, irmãs, orem, peça o Senhor para te ajudar, para te dar direção de como orar, sabe? E o Senhor é poderoso para te ensinar. É isso que eu quero te dizer. Ele é
poderoso para quebrar todo encantamento, todo laço. Ele é muito mais forte do que basilisco. Muito, 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 muito mais. Sem comparação. Então, o lar comece a tomar posse. Tome posse da tua felicidade. Aleluia. E que em cada alvorecer do novo dia, o amor entre você e seu esposo possam aumentar dia a dia. É o meu desejo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã, você pode fazer uma oração pra gente? Porque eu creio que o Espírito Santo já começou a tocar forte ali em muitas pessoas. E que Deus possa fortalecer, né, essa irmã em favor do seu casamento, que você seja revestido de autoridade e que Deus também possa abrir os olhos, se houver alguém encantado, né, que está assim, enfeitiçado pelo inimigo. Eu creio no poder da oração. Você pode orar agora pelo seu esposo, que talvez está caindo nesse laço do inimigo, ou pela sua esposa também, porque infelizmente tem muitas mulheres hoje caindo nesse laço. Verdade, né? Verdade. Então vamos fazer essa oração, a senhora, né, ora, e depois, irmãos, não se esqueça, vamos enviar essa mensagem para quantas pessoas na igreja, né, não só na igreja, mas precisam ouvir uma palavra dessa, e às vezes já estão desistindo do casamento, sendo que às vezes se repreender o demônio, a pessoa vai cair em si, e ela vai ver a grande besteira que ela está fazendo, tá certo? Então vamos orar. Senhor Jesus, mais uma vez estamos aqui na Tua presença. Eu quero Te louvar, Senhor. Pequenina eu sou, mas Tu és grande. Obrigado, Senhor, por esta revelação que o Senhor tem nos dado. Obrigado pelos casamentos que o Senhor tem curado, Pai. Tem quebrado toda a atuação de basilisco e do espírito de encantamento. Eu Te louvo por eles, Pai. Agora eu quero Te pedir, Senhor Jesus. Tu és o Senhor dos senhores. Tu és o Senhor dos exércitos. E é a Ti que nós clamamos, Senhor. Eu sei que Tu podes visitar cada lar agora, Pai. Cada lar onde houver uma dissensão, uma separação, uma discórdia, em nome de Jesus, que Tu possas visitar agora. Em nome de Jesus, nós quebramos a força do inimigo. Em nome de Jesus. Tu ensinaste, Senhor, para manietarmos o valente. Nós manietamos agora todo espírito de adultério, todo espírito de encantamento. Sejam agora neutralizados, manietados em todos os lares que estiver agindo agora, paralisados em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai querido, nós clamamos pelas crianças, Senhor, pelos filhos, Pai, que são a Tua herança. Coloca no coração dos pais a importância, Senhor, do bem-estar dos filhos, da felicidade dos filhos. Pai, em nome de Jesus, consagrei minha vida a Ti pelos Teus pequeninos. É por eles que eu clamo, Senhor. Ah, Senhor, dê um lar de paz, dê um lar de alegria. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Paizinho querido, circula esta terra, onde esse vídeo chegar, que o Senhor possa estar atuando, Senhor, atuando, Pai, e destruindo, Senhor, aquilo que o inimigo tem feito. Que todo laço do passarinheiro seja desfeito agora dos lares, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que a Tua paz, Senhor, que excede a todo entendimento, venha alcançar, Pai. E é no nome do Senhor Jesus que eu quero declarar, Senhor, para que todos sejam um, como Tu és, Senhor, com o Pai, assim os casais sejam um só em Ti, em nome de Jesus. Que a bênção da unidade chegue a cada coração e a cada lar,
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Obrigado, Senhor, Glória pela a Deus, oportunidade que o Senhor está me dando. Eu te agradeço, Oh, Pai, Deus em nome de maravilhoso. Jesus. Louvado seja Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, irmãos, glória a Deus. Eu creio que hoje começa uma nova história no seu casamento, na sua vida. Você que talvez está solteiro também, não caia na seta do inimigo, não caia nessa cilada. Deus tem alguém especial para você, mas você tem que ser firme, resista. E quando vier qualquer seta, qualquer pensamento, qualquer olhar que você cruza com alguém, já rejeita ali na fonte, na raiz, já corta o mal pela raiz, não deixa isso brotar, porque esses ovos, né? Se você abrir o ovo, vai sair uma serpente, isso pode causar uma grande destruição. Então não deixe isso acontecer na sua vida, tá bom? Irmã, muito obrigado, irmã Celso. Olha, foi uma bênção, um prazer. Agradeço. Eu acho agradeço, que irmão. o pessoal vai gostar tanto que eles vão pedir para nós voltar aqui. Amém. Estou à disposição, o Senhor sabe. Vamos fazer a obra, né? Amém. As pessoas precisando, Amém. né? Ouvir. Deus Obrigado. abençoe, gente. Deus Um grande abençoe, abraço. queridos. Fica com Deus. Amém. 지방대표 졸업생입니다. 나는 나를 쫓는다. 여자친구, 나는 나를 사랑한다. 여자친구, 내가 전적으로 책임지겠다고 했어요. 안녕하세요. 끝났습니다. 2달도 안 돼서 나는 이 K8이 되고 대학 입학 시험을 치르게 됩니다. 위의 말을 빌리자면 부적절합니다. 여러분의 원활한 항해를 기원합니다. 영광의 꼭대기에서 만나요. 더 많은 좋은 이야기를 들으려면 이츠 클라우디 히어 채널을 구독하는 것을 잊지 마세요.